Tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez nos colocamos na Tua santa presença para adorar o Senhor, para engrandecer, para reconhecer esta tão grande e maravilhosa manifestação deste último dia, através da Tua santa palavra revelada. Meu Deus, aqui estamos filhos e filhas do Senhor, que vieram para aprender na Tua casa, vieram para saber algo a respeito da Tua palavra, concernente, Senhor Deus, a visão do Senhor neste dia. Senhor Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e cremos que o Senhor é Deus suficiente para fazer essas coisas. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Na quinta-feira passada nós lemos o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. E hoje nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 1 até o 6, não o 7, porque o 7 foi da semana passada. E nessa noite nós vamos dar continuidade à mensagem de quinta, sobre marido e mulher, sobre esposo e esposa, a cabeça. Os irmãos já acharam? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Presta bem atenção, eu quero explicar que esse versículo aqui, primeiro, não está falando da mulher ter marido descrente, não. Não está falando da irmã ter marido descrente. Mas está falando do marido que não está obedecendo, inteirando-se completamente à palavra. Pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Aí você vai dizer, ganhos? Sim, porque senão... Porque quando um homem não está obedecendo, é casado, não está obedecendo a palavra corretamente em relação a marido e esposa, naturalmente a mulher está perdendo seu marido. Os irmãos entendem? E às vezes por falta de algum tipo de sabedoria. E aqui Pedro está dizendo, seja sábia com o seu porte e você ganhará seu marido. Amém? Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui nós temos a Tua palavra diante de nós, Pai. E o Senhor, sendo o grande Espírito Santo, possa trazer aos nossos corações um entendimento mais claro, um entendimento mais aberto, de acordo com a Tua palavra,
Abençoe teus filhos e filhas que aqui nessa noite estão para ouvir mais uma vez da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Marido, esposo e esposa, a cabeça. Por que eu não digo o cabeça? Nós vamos explicar isso. Antes de nós começarmos, eu quero ler 2 parágrafos, 2 mensagens. A obra-prima e a mensagem Expressões. A mensagem Expressões foi pregada pelo irmão Brana no ano de 1962, na terça-feira, em 13 de março, em Jeffersonville, Indiana. Obra-prima 176, 176. O profeta diz: o marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a não ser que eles sejam um. Eles têm que ser. Se eles não são, não será uma boa família. A esposa puxando para um lado, o marido para o outro, isto faria uma família horrível, mas em acordo com o amor um para com o outro, esta é a família. Esta é a obra-prima de Deus. E todas as verdadeiras famílias aqui devem retratar aquilo. A obra-prima de Deus. Ele está falando não do primeiro Adão, mas do segundo Adão com a sua segunda Eva. A obra-prima. E ele diz que todas as famílias devem retratar aquilo. Na mensagem Expressões, eu quero falar aqui um pouquinho, em 5 parágrafos, sobre uma irmã da igreja que congregava com o profeta, e ela partiu aos 65 anos. O nome dela é irmã Bel. No parágrafo 54 da mensagem Expressões, o profeta disse: numa outra noite, quando fui chamado, eu tinha acabado de chegar do Arizona, por volta da meia-noite. Eles chamaram meu filho e disseram: a irmã Shepard, uma amiga da irmã Bel, quer que você ore por ela. Ela está no hospital. Eu entendi que fosse a irmã Shepard. Alguma senhora, talvez esteja no edifício agora, pelo nome de Shepard, que ela conhecia. Eu pensei que estivesse no hospital. Na manhã seguinte, eles me chamaram de volta por volta das 11 ou algo assim, e disseram: não é a irmã Shepard, é a irmã Bel. Ela mesma está no hospital. E ver você a sábia providência e plano de Deus? Antes mesmo que eu pudesse chegar lá, a irmã Bel tinha subido as escadas de ouro, antes que eu pudesse chegar lá. Deus tinha colhido sua rosa de cor para fazer seu buquê para o milênio. Antes mesmo que eu pudesse chegar lá, ela tinha ido se encontrar com Deus, a expressão de Deus, de seu amor. Em todos esses anos de casamento feliz, foi uma expressão de sua lealdade como esposa, para fazer um lar para seu esposo e seus filhos. O que se expressou através de tempos difíceis, quando companheirinhos, filhos, ao redor da mesa e passando por dificuldades. E uma mãe, é necessário ser uma mãe para saber como juntar as coisas, para fazê-las durar quando pouquinhas famintas estão ao redor da mesa. Mas ela permaneceu ao lado de seu esposo, leal, ao lado de seus filhos,
Isto foi uma expressão de fidelidade genuína. Isso está diante de cada um de vocês. Eu não teria que dizê-lo. Vocês sabem que é verdade. Sim, Senhor. 49:50. A irmã Bel, como nós a conhecemos aqui no tabernáculo, uma adorável santa mulher cristã. Ela fez suas expressões também. Ela tornou conhecido o seu sentimento por Deus, como eu ouvi a leitura do obituário há algum tempo atrás, antes mesmo do irmão Jim se casar com ela, eu suponho, no Tennessee. Ela tomou sua decisão. Então, esses são os seus testemunhos. E tanto quanto eu saiba, desde aquele dia, ela nunca deixou de manifestar aquela expressão. Talvez hoje, ao longo dos corredores do céu, em algum lugar, além do reino eterno de glória, andando nas ruas de Deus, ainda expressando isso, além dessas sombras do reino mortal, ela ainda expressa isso. A irmã Bel, como nós a conhecemos, não estava envergonhada de seu testemunho. Nenhuma vez houve qualquer acanhamento no seu testemunho. Nenhuma vez ela esteve relutante em dizer alguma coisa. Ela expressou isso. E ela não estava envergonhada. Como eu a vi lá atrás, com as mãos levantadas e as lágrimas descendo pelo seu rosto. Vejo-a de pé aqui neste púlpito cantar canções que fariam toda a igreja começar a gritar sobre uma terra que está muito além daqui. Ela não estava envergonhada. Ela transmitiu sua expressão em todos os lugares, todos os vizinhos, toda a igreja, todos os lugares onde ela esteve associada. Ela se fez conhecer, expressou o que ela pensava a respeito de Deus. Sua vida foi tudo o que ela poderia ser. Ela expressou o que ela era em Cristo Jesus, uma nova criatura. Amém? Vê, dentro de um conjunto de fatores do que essa irmã foi, ela foi irmã, ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi uma cristã, e no entanto, a série de fatores, o conjunto da obra pelas quais esta irmã Bel se expressou, evidentemente o irmão Bruno está falando como se estivesse falando do funeral dela. No entanto, mais uma das que pode se destacar deste conjunto, desta vida que esta irmã teve, destacamos o parágrafo 56, onde o irmão Branham diz que em todos esses anos de casamento feliz, foi uma expressão de sua lealdade como esposa para fazer um lar para seu esposo e seus filhos. Observe que as nossas vidas aqui são expressões, e elas devem expressar exatamente aquilo que nós decidimos ser, decidimos fazer. E ela decidiu ser uma cristã. Depois disso, decidiu arrumar um namorado. Depois disso, decidiu se casar. Decidiu ser mãe. Decidiu-se ser uma cristã. E, no entanto, todas essas coisas que ela tomou por decisão, ela expressou exatamente aquilo que ela quis ser. Aquilo que ela decidiu ser. Ela expressou exatamente o que ela quis ser. Quando expressamos o propósito de Deus por nossas vidas, vamos tomar casamentos. E casamento, diz o profeta irmão Branham, para ser um casamento feliz, um casamento honrável, casamento, o profeta disse que existem casamentos que foram unidos pelos próprios homens.
Mas existem casamentos que foi Deus que uniu. No entanto, esses casamentos, nós encontramos que existe uma expressão para eles. Existe uma expressão para os dois. E no entanto, o profeta disse que se aquele casal, aquela família, aquele marido, aquela esposa não desenvolveu ou não expressou aquela vontade perfeita de Deus aqui na terra, como por exemplo casamento, e o profeta irmão Branham disse que casamento é uma predestinação também. Por isso que ele diz que se não expressou corretamente aquela decisão que antes tiveram, talvez nos 20, na adolescência, para o tal, o profeta disse que esses casamentos serão consertados no milênio. Muito bem, mas a irmã Bel expressou todo aquele tempo. Expressou como irmã, expressou como esposa, expressou como mãe, expressou como mulher, expressou nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldade e em tudo. Amém, irmãos? Bom, evidentemente que o profeta irmão Branham, sendo um profeta de Deus, ele não seria um tanto hipócrita para dizer desta mulher da forma que foi dito. Porque Deus, de qualquer forma, ele mostrava ao profeta a vida que as pessoas levavam. Mostrava ao profeta a vida em que eles viviam. E que tipo de espírito pairava sobre as pessoas. O grande desafio desta era é receber a palavra prometida da hora. Nós sabemos disso. Mas também é um desafio suportar o espírito de separação que inclui um dos maiores problemas conjugais do século 21, que é casamento e divórcio. Tendo em vista a promessa predita por Deus, que haveria uma restauração de todas as coisas, e eu creio que uma delas é o casamento. Ou seja, por que o casamento? Por que o casamento está incluído? Porque foi o casamento, teve um problema no casamento lá no Éden. Teve um problema de casamento de Noé. E como depois do rapto, a próxima coisa que existe é as bodas, então no tempo presente nós estamos vivendo, uma das coisas a serem restauradas também é o casamento. Porque senão o rapto não será completado. Senão o rapto não será completo para uma pessoa. Vamos ser bem específico aqui. Existem casamentos que contribuem para a salvação e outros contribuem para a perdição. Por isso que o profeta disse lá atrás: antes de você tomar seu esposo, antes de você tomar sua esposa, você deveria orar suficiente. Agora, observe bem, nós podemos ter nossa fé restaurada, nosso entendimento restaurado, mas nós queremos só isso? Nós queremos somente a boa e velha doutrina de volta à igreja? Nós não queremos só isso. Quando vocês verem e ouvirem a mensagem, a origem da igreja, vocês entenderão o que eu falo aqui nessa noite. Não, Deus não quer ver somente a fé de volta aos filhos, não. Deus não quer somente ver a palavra sendo integrada
e ouvida no pé do ouvido das pessoas, não. Ele quer ver o comportamento de volta à igreja. Ele quer ver a postura de membro de volta à igreja. Ele quer ver os jovens andando como os jovens lá atrás andavam. Ele quer ver as crianças comportando como lá atrás se comportava. Ele quer ver o ancião se comportando como lá atrás se comportava. Ele quer ver o casal se comportando lá atrás como ele se comportava. Ele quer ver o casamento, como o casamento andava, como lá no princípio começou. Amém, irmãos? Ele quer a restauração de tudo. Deus quer que através desta palavra vinda aos nossos dias, Ele quer a restauração de tudo. Amém, irmãos? Então, observe que a postura, ou seja, como eu disse que haveria um tempo de restauração de todas as coisas, e uma delas, creio, é o casamento, ou seja, a postura de um casamento, a relação marido e mulher, o respeito, marido e mulher, a obediência, mulher ao marido, o espírito da era que nós estamos vivendo é um espírito que, nas bases das leis terrenas, elas querem ir contra a vontade perfeita de Deus. Querem ir contra a palavra de Deus. E tudo que vai contra a palavra de Deus é o diabo. E no entanto nós temos leis diabólicas, no entanto nós temos constituições diabólicas, no entanto nós temos uma gama de homens e mulheres que legislam, criam legislações, e essas legislações ferem a palavra, ferem o conteúdo bíblico e ferem a constituição bíblica, ferem a constituição do casamento. E o espírito da era que nós estamos vivendo é um espírito que quer igualdade entre homem e mulher. Mas para a Bíblia, essa igualdade não existe. É uma era pelas quais ela está lutando, a mulher está lutando, a associação de mulheres está lutando, os direitos humanos estão lutando, lá nas Nações Unidas estão lutando, as ONGs estão lutando, o movimento das mulheres estão lutando. Lutando para quê, pastor? Para acharem seu espaço onde não tem espaço, para achar o seu lugar onde não tem lugar, para ser igual ao homem. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a Laodiceia quer dizer direitos do povo, direitos iguais. Igualdade social, igualdade homem e mulher. Para a Bíblia, o homem é superior e a mulher um pouco inferior. Isto sempre será, sempre vai ser. Para a Bíblia, para Deus, o homem é superior e a mulher um pouco inferior que o homem. Isso nunca vai mudar, sempre será assim. E o espírito da era quer tornar igual. É a era tão diabólica que a perversão do gênero está fazendo o homem se efeminar e a mulher se masculinizar. A parte feminina ou a qualidade feminil tem tornado a qualidade da mulher perdida. Na verdade, 97% do padrão feminino na era de Laodiceia tem se perdido. O restante, 3%, está ainda dividido entre denominacionais, crentes da mensagem primeira e segunda etapa e terceira puxada.
A mulher tem trabalhado como homem, a mulher tem falado como homem, tem se vestido como homem. Os irmãos, entenderam, irmãos? E eu falei num culto bem passado, tem alguns anos, eu falei que o espírito de Laodiceia, que é o espírito de igualdade, de direitos iguais, eu disse que se algumas irmãs da mensagem não vigiasse e não olhasse para o que Deus tem restaurado e demonstrado pelo meio do mensageiro, desta era o lugar, a posição de uma mulher, se ela não observasse e vigiasse essas coisas, o espírito de Laodiceia pegaria ela. O espírito de Laodiceia pegaria ela. Isso quer dizer que esta irmã não sairia por aí com um revólver na cintura, tornando-se um policial. E não falaria grosso como uma delegada. E não teria atitudes de uma juíza. E nem se candidataria a vereadora, ou a prefeita, ou a presidenta. Mas ações, postura, seriam praticamente iguais. Para agir com o espírito de Laodiceia, não é necessário ir na Laodiceia. É só postura, qualidade, forma, ação. E às vezes as ações, as posturas e as formas demonstram que não estão lá, mas o Espírito tem tomado pecado. Os irmãos entenderam? Então observe que esse Espírito pegando-as, lhes tornariam não submissas, pirracentas, insuportáveis e desobedientes. E isso não é necessário estar em Laodiceia para agir dessa forma. Não é necessário estar lá no mundo para agir dessa forma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, tirando talvez às vezes o marido sério, outras aproveitam da paciência, não levando em conta que Deus pensa acerca delas. Eu já vi irmãos, maridos, chegar perto de mim e dizer: pastor, olha, sinceramente, tem que ser Deus para aguentar, porque, sabe, dá vontade de socar. Eu já tive vontade de, sabe, pastor, de dar um pau, mas a gente segura. Eu falei: por quê, irmão? Aí quando a gente vai verificar, vai observar todas essas coisas todas, às vezes a pessoa está se relacionada a um casamento que às vezes a natureza da mulher é um pouco diferente da natureza do homem. E às vezes pode também relacionar a temperamentos, mau gênio e essas outras coisas. No entanto, não quer dizer que é paroleira, não quer dizer que é infiel, não quer dizer que vive na rua. Mas essa natureza, esse mau gênio, esses comportamentos. E às vezes, quando se casa, na maioria das vezes, até que tira tudo daquela mulher, uma coisa que ela viveu na casa dos pais, fica difícil. Os irmãos, entendeu, irmãos? E isto acontece. E no entanto, quando você vai ver a natureza da situação, a natureza da coisa, vocês vão ver, a gente verifica que no fim são coisas bobas, são coisas que superficialmente falando, são coisas de meninos na fé, são criancices, são coisas de menos expressão,
que só foi o estupim da coisa. Isso quer dizer que um já estava querendo descarregar no outro há muito tempo. Já estava só esperando. E, no entanto, mas existe isso. Eu sempre digo, às vezes tem lar cristão que às vezes não se sabe quem é o homem da casa. Não se sabe quem é o marido, quem é a mulher. Não se sabe quem é o homem, não se sabe quem é o cabeça. Não se sabe quem está no controle. Não se sabe quem tem a última palavra. Não se sabe. E às vezes você se pergunta, como assim, pastor? Não dá para perceber quem é o homem e a mulher. Não é pelo fato das calças que veste, do vestido que veste, mas é a postura, é a ação, é a forma como lidam com aquilo. Então observe que é mulher falando alto com o marido, dando ordem ao marido, chantageando o marido. O marido não é informado do que se compra. O marido não é informado de onde está indo, ou de onde está. Hoje não se pede ao marido, se faz ao marido. E a mulher diz, se ele gostar, bem, se não gostar, amém. Esse é o espírito da era da Laodiceia. Esse é o espírito laodiceano, que tem tomado boas e preciosas irmãs, que através da postura e do comportamento tem deixado o espírito laodiceano tomá-las. Então observe que todas estas coisas, eu pergunto, isso poderia ser uma mulher? Sim, poderia. Isso poderia ser uma mulher casada? Sim, poderia. Isto poderia ser uma senhora dona de casa? Sim, poderia. Mas observe que nós estamos vivendo numa era em que o verdadeiro padrão bíblico relacionado a esposo e a esposa, às vezes fogem de certos padrões que pelas quais elas não sabem que algumas coisas fogem de sua alçada. Quando eu estou falando que o homem é a cabeça da mulher, espera aí, pastor, é o cabeça, não? Qual está certo? O marido é a cabeça da mulher, é o cabeça da mulher? A cabeça? Hã? Não diz que é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Não diz o cabeça. Então, se vocês observarem, em um ângulo natural, trazendo para o espiritual, a mulher não tem cabeça. Quando eu digo que a mulher não tem cabeça, eu não estou dizendo de uma criatura sem forma. Não estou dizendo de uma criatura sem o corpo 100%. Eu estou dizendo que o marido, sendo a cabeça da mulher, isto faz com que a mulher não tenha cabeça. Isto faz que a mulher não teria a atitude que só o seu cabeça poderia tomar. Isso faz com que a sua postura faça que só o seu marido pudesse fazer. Isto faz com que o seu comportamento que só o seu marido podia fazer. Então, observe que a Bíblia,
vocês peguem suas Bíblias, por favor, no livro de Éfeso. Vamos pegar os Coríntios, no livro dos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos observar assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Então você pega Efésios, vamos pegar Efésios mais na frente um pouco, capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, versículo 23. Vamos ler o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o ou é a? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Então observe que o homem, sendo a cabeça da mulher, isso quer dizer que quando nós estamos falando da mulher ser, nós estamos falando de que a mulher não pensa. Presta bem atenção. Mas a cabeça, no corpo, ela está na parte mais alta do corpo. A cabeça está na mais alta parte do corpo. Ela se localiza na parte mais alta do corpo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, observe que o corpo representando Cristo, o corpo representando a igreja, e a mulher na Bíblia representa a igreja. Amém, irmãos? Então, sendo que Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo sendo a cabeça de todo varão, e o varão sendo a cabeça da mulher, o profeta irmão Branham disse que isto sendo compreendido, traz uma perfeita junção no corpo de Cristo. Amém. Aí o profeta irmão Branham, voltando para o lado natural dos casamentos entre marido e mulher, nós lemos na mensagem a obra-prima. Ele disse assim, veja, obra-prima. O profeta irmão Branham disse, ele disse, observem, o marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a não ser que sejam um. Amém? Eles têm que ser. Se eles não são, não será uma boa família. Isso seria a esposa puxando para um lado e o marido puxando para o outro. Isso seria uma família horrível. Mas de acordo com o amor um para com o outro, esta é a família. E agora, aquela foi a obra-prima de Deus. E todas as verdadeiras famílias aqui devem retratar aquilo. Amém, irmãos? Então, observe que assim como o homem paga à mulher a sua devida benevolência, a mulher também paga ao homem a sua devida benevolência, no sentido que o homem diz, eu conheço sua posição, e a mulher volta e diz, eu também reconheço a sua. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o profeta diz que quando essas coisas estão unidas, quando elas estão juntas, unidas, sendo um só, o profeta diz, ali temos uma verdadeira família de Deus. Amém? Então,
nós observamos que muitas das coisas, isto é tomado por desapercebido, porque nós estamos vivendo uma era em que a postura e a compostura da mulher cristã, ela vai se cada vez perdendo e perdendo e perdendo e perdendo, a ponto de o profeta Emmanuel dizer que o verdadeiro eleito de Deus, que se estiver, perguntas e respostas número 2, que se estiver lutando no seu posto de dever como marido, isso vice-versa, como marido, no seu posto de dever, e no entanto sua esposa, sua companheira começa a sair também do seu posto do dever. Quando eu digo sair do posto do dever, eu não estou dizendo deixá-lo, ir embora, deixar as crianças. Não, ele está falando de continuar vivendo, mas não vivendo de acordo com a palavra, não vivendo de acordo com a Bíblia. O profeta disse, mas se aquele homem estiver lutando no que mais alto sagrado de encargo que Deus lhe deu, o profeta disse, se a outra parte não corresponder, o profeta disse, ele disse na mensagem pergunta e resposta, não se preocupe, Deus lhe dará a sua esposa certa no dia do milênio. Os irmãos estão entendendo? E qual é o homem que ama sua esposa, ou qual é a esposa que ama seu marido, que terminando esta vida aqui, não quer continuar lá, os dois? Só quem está passando por problemas, só quem sabe que essas coisas que estão dizendo aqui não são chegadas à verdadeira realidade dos fatos, é que diz o quê? Mas quem é o varão, quem é a varoa, quem é o homem, quem é a mulher, quem é o marido, quem é a esposa, que não esteja amando um ao outro, um reconhecendo a posição do outro, que tem gerado filhos, que tem construído uma família, baseada na palavra, que ao findar esta vida não quer continuar de novo. Mas existem mulheres que estão jogando isso fora, mas tem maridos que estão jogando isso fora, e isso vai desde uma postura e comportamento. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vê, não é vestir um vestido e uma rachadura entre as pernas que mostra que é a mulher. Não é o homem vestir uma calça e ter o órgão pendurado entre as pernas que é homem. Nós já falamos isso aqui semana passada. É postura, é comportamento, é o que a Bíblia interpôs para mim. É o que a Bíblia interpôs para você como marido. É o que a Bíblia interpôs para você como esposa. É o seu lugar para com seu marido. É o seu lugar como esposa. E nós estamos vivendo nisso hoje em dia. Tem irmãos que estão gemendo. Gemendo por quê? Por não ter feito a decisão certa? Gemendo por quê? Por não ter tido oração bastante? Tem mulheres gemendo, por quê? Por não ter tido a decisão certa? Quando se há um casamento, não se casa com a pessoa, se casa com o gênero, se casa com os hábitos, se casa com o mau gênio, se casa com temperamento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso vai. E às vezes eu fico observando casais
E eu observo, tem marido que fica vermelho, tem marido que chega a morder o beiço quando a mulher sai de sua posição, não respeitando nem talvez quem está na casa dele, com um espírito de nervosismo, chamando alto o marido, falando alto, respondendo assim por diante. Saindo de sua postura. Saindo de sua postura. O profeta irmão Brana disse, na mensagem, deixe-me ver aqui, na mensagem Investimentos, nós vamos pegar a mensagem, um testemunho no mar, se eu não me engano. O profeta irmão Brana disse aqui na mensagem Investimentos, não, ouvindo e reconhecendo, é isso mesmo, ouvindo e reconhecendo, ouvindo e reconhecendo, 131. Observe. Mulheres agindo assim de um comportamento, mulheres casadas, não dando, às vezes, honra. E a respeito do homem, vê, você ou nós que estamos supostos a ser um homem cristão e permitem nossas esposas agirem desta forma, Deus responsabilizará você por isto. Vê? Não o homem, o carnal. Oh, eu sairei e me ajuntarei a esta isso. Não. Observe. Esses homens que permitem sua esposa agir desta forma, eu não sei o que existe alguma coisa por ali. Vê? Essas coisas às vezes tem que dar um basta. E tem que mostrar quem manda ali na casa. Amém. Ah, mas o pastor agora, se meu marido se meu marido já era meu Deus, se meu marido já era um general dentro de casa, agora já melhorou. O pastor contribuiu com isso que ele acabou de dizer. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós temos que entender que nós estamos aqui lutando contra vários tipos de espíritos. Contra vários tipos de espíritos. Estamos falando contra o que, pastor? Estamos falando contra o espírito de desobediência. Estamos falando contra o espírito de pirraça. O espírito de várias coisas. Não estamos falando contra pessoas. Os irmãos estão entendendo? Eu disse aos dois atrás que se as irmãs, as mulheres não tomarem cuidado, o espírito de Laodiceia, que toma a maioria o espírito feminino. Aí você vai, peraí pastor, mas e Sodoma e Gomorra? Os homens estão no meio? Estão. Aí o profeta disse, como foi que aconteceu? Ele disse, a queda do lar. A queda do lar. O profeta diz, não poderia haver um homem sodomita se o lar também não começasse a ficar destruído. Não poderia. O profeta diz, não poderia haver Sodoma se o homem dentro de casa não começasse a ser pisado pelas mulheres. Você acha que lá em Sodoma, quem mandava na casa de Ló? Era Ló? Ló não mandava não. O profeta disse que Ló era obrigado. A mulher chegava, estou dando jantar, convidei fulano, Beltrano, e Ló, tá bom. Estou saindo, onde você vai? Estou indo para o shopping, estou indo comprar fulano, um negócio, um calçado. Mas você já tem 2 calçados, não quer mais um. Mas querida, não quer saber.
ela agia desse jeito. O profeta disse que a esposa de Ló era desenfreada. O profeta diz que a esposa de Ló comprava roupa, chamava visita, dava almoço, dava café, viajava sem nenhum consentimento de Ló e sem nem perguntar o que ele queria que ele pudesse. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? E ele, sim querida, tudo bem querida. Oh irmão, mulher que está acostumada a ver isso do marido, achou um que queria. Achou um. Vê? Aí o profeta, irmão Brana, vem na mensagem a ele ouvir, 68, qualquer homem que permite as esposas agirem desta forma, eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Ele tem que ser o cabeça daquela casa. Não é ser o cabeça no sentido general. A casa em si, tanto marido como esposa e filhos, tem que entender para a Bíblia o que é o cabeça da casa. Os irmãos estão entendendo? Ser o cabeça da casa não é a lei que eu pus. Ter a postura não é a lei que eu pus, mas a lei que a palavra de Deus pôs. Os irmãos estão entendendo? Mas o espírito de Laodiceia, o espírito dos direitos iguais, o espírito de Laodiceia não quer reconhecer isso. É por isso que nós temos um campeonato grande, onde quem está vencendo hoje mais nos cartórios são de divórcio. As mulheres não querem ouvir um não. As mulheres não querem ouvir um não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? As mulheres não querem que a opinião do marido seja a última. As mulheres não querem. Tudo isso é coisa de Laodiceia. Porque o poder bíblico, o poder da concentração bíblica foi perdido. Os irmãos estão entendendo? É assim. E no entanto a postura tem se ido. E quando a postura tem se ido, o profeta de Deus disse, Deus também tem se ido. Você acha que Deus gostaria que naquela conversa que ele teve com Abraão lá sentado debaixo da árvore, Sara chegasse, deixa eu participar também, deixa eu ficar aqui também, deixa eu ficar aqui. Não, Deus tinha uma conversa com Abraão, amém, irmão? Assuntos que era para o homem se resolver. Os irmãos estão entendendo? E Abraão e Sara chamando sempre de Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E aquele respeito e aquela postura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja que situação. Veja que situação. Mas hoje em dia, quando você encontra um casal, quando você encontra uma irmã que é casada com outra irmã que é casada, ô irmã, vamos lá naquela feira, tá vendendo umas blusinhas maravilhosas lá, se meu marido deixar eu vou. O quê? Você está nessa ainda, irmã? Se meu marido deixar, seu marido... Que isso? Aí o Espírito da Zé pegou ela já. Ô irmã, tem um negócio assim, um aniversário para ir, vamos lá. Eu vou conversar com meu marido, se ele achar que tá tudo bem. O quê?
Você está nessa ainda de conversar com o marido? Não. Eu disse que Deus ia restaurar. Amém, irmão? Deus está fazendo isso a verdadeiros casados, amém, irmão? Outro dia eu vi uma coisa. Eu estava no supermercado? Não, estava numa loja. Aí chegou duas crentes, duas casadas. Eu olhei na mão, eram casadas. Aí tal. Aí um cartão de uma tinha tanto para gastar e o cartão da outra parece que tinha tanto também, tinha menos. Aí um achou um negócio lá, aquela coisa toda, e não sei o que, mas só que se gastasse aquela prestação, parece que interrompeu outra coisa, não sei o que era. Sei que era 60, o mínimo era 60 a parcela. Aí, estou vendo aqui, estou na camisa para mim e tal. Aí a mulher falou assim: olha, dá R$ 59,90. Aí a mulher falou assim: não sei. A outra foi do lado: vai, compra, bobo. Compra, pera que eu estou ainda não. Deixa eu ligar para o meu marido para ver se tem problema. O quê? Você vai ligar para o seu marido? Compra, ele tem que pagar mesmo. Oh, meu Deus do céu. Uma querendo obedecer a palavra e a outra querendo fazer com que a outra desobedeça. Os irmãos, tá entendendo? Enquanto uns estão lutando para obedecer, a outra está querendo fazer a outra desobedecer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, com isso, eu não estou querendo dizer que se o irmão fizesse isso, não estou querendo dizer que isso abriu a brecha para uma briga dentro de casa. Não estou dizendo que isso abriria uma brecha para uma discussão em casa. Eu creio que o marido cristão entenderia isso, mas ele quer saber primeiro. Amém, irmão? Ele quer saber. É por isso que nós temos hoje muito isso. Você pode ver todas as guerrinhas dentro de casa, todas as guerrinhas, todos os probleminhas. Tem situações dentro de casa de casal que uma coisinha vira um coisão, é motivo do homem ficar um mês sem aproximar da mulher, um mês sem tocar na mulher, e aquela coisa toda, sabe, irmãos? Veja, aí cria aquelas situações, pode ter certeza que todo esse tipo de guerrinha que existe é um saindo da posição errada. É um que está na posição certa e o outro também não. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: pelas estatísticas, a maioria são as irmãs, a maioria são as mulheres. Porque até entendo que o espírito lá do céu é muito forte. É muito forte. Tem propaganda em televisão para incentivar. Tem novela para incentivar. Tem filme para incentivar. Tem vizinha incrédula que age com seu marido e a irmã, a esposa está vendo aquilo incentiva, aquilo incrementa também. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Todas essas coisas. Então observe bem que eu vou dizer para terminar, porque a hora já foi embora, tinha muita coisa para falar, mas eu vou dizer para fechar isso aqui: se todos os casamentos, se todo marido e mulher pudesse ter uma compostura e postura bíblica dentro de casa, da posição que um deve reconhecer do outro, como nós falamos na semana passada, reconhecendo como o vaso mais fraco, e a posição de hoje da mulher, sabendo que o marido é maior, ele está na posição maior do que ela. Amém, irmão? Não é porque ele quis, não. Foi porque Deus deu. A mulher nem criação original de Deus é. A mulher nem criação original é. E a mulher, o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Amém? Se existe uma mulher aqui agora é porque teve um homem.
E a causa da existência da mulher é por causa de um homem. Assim como Cristo e a noiva está unida, e a causa da existência da noiva é por causa de um homem, Jesus Cristo, amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo por nós. Creio que isto está sendo uma ajuda para cada um de nós, Pai. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus. E se o Senhor permitir, Pai querido, na próxima quinta-feira eu quero falar sobre marido e mulher, condição dos filhos. Ajuda cada um de nós, Pai. Confirma a Tua presença, Senhor, aos nossos corações. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E peço, Pai querido, uma bênção especial, que ao voltar para os lares, da mesma forma que o Senhor os trouxe, Pai, quando eles decidiram vir na reunião, que o Senhor possa levá-los, Pai, e ter um restante de noite, início de noite, na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe.